Atos capítulo 27, a partir do versículo 27. Na 14ª noite, à deriva em algum lugar do mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois, 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então, os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu tripulação e passageiros e propôs um desjejum. Este é o 14º dia em que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada, mas insisto em que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem um arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu. E todos comeram animados, 276 pessoas. Depois dessa refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos num recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. Os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. E todos conseguiram chegar à praia. Até aí. Estamos no apagar das luzes de mais um ano da nossa vida. Mais um ano que você coloca para a sua história, mais um capítulo que você escreve na sua biografia. Não sei qual é o tema desse capítulo. Se é que dá para falar que esse ano teve um capítulo só, porque às vezes o nosso ano se resume em muitos capítulos. Tem alegria, tem tristeza, tem drama, tem horror, tem de tudo. É assim a construção da nossa vida. Dá a sensação de estarmos colocando pontos finais na vida, porque o fim de ano dá esse fim, encerrando ciclos, ou mais do que encerrando ciclos, a gente fica falando do ano que vem como o recomeço, ou começar uma nova vida, estruturar a vida a partir de uma ideia diferente. Então pode ser o fim, pode ser recomeço, pode ser questionar os teus atos, questionar as tuas atitudes. Qualquer que seja o teu projeto, quer seja de recomeço, quer seja de encerrar ciclos, quer seja de realizar sonhos ou de viver outros sonhos, você não vai conseguir fazer isso sem perseverança, porque você tem que continuar lutando para a vida. Você tem que continuar fazendo de tudo para continuar com vontade de viver. Você tem que continuar perseverando, por exemplo, na esperança, acreditando que de fato a sua vida pode ganhar novos ares, pode ganhar novos sabores. Então nós precisamos de perseverança, de insistir em projetos de vida que de fato valem a pena. Porque a perseverança é a insistência em algo que vale a pena. E eu diria que a teimosia é a insistência em alguma coisa que está roubando tua paz. Não sei se a definição está certa, mas hoje à noite vai ser essa, porque eu estou com o microfone na mão, então vai ficar com essa. Perseverança é você insistir em alguma coisa que vale a pena. Teimosia é você insistir em alguma coisa que está prejudicando a tua própria vida. Aí há quem vai dizer, mas Vili, quem que insiste em algo que prejudica a própria vida? Estou olhando para eles. E eles estão olhando para ele. Porque nós temos uma mania de insistir em coisas que não valem a pena e a gente precisa admitir isso.
Sim, nós temos coisas na nossa vida que são extremamente bonitas. Nós temos projetos de vida que de fato são encantadores, são excitantes e você tem que perseverar neles. Mas vamos combinar, tem muita coisa que você está fazendo hoje que você tem que jogar fora. Que você tem que desistir, porque você na verdade está sendo teimoso, teimosa. Então eu quero falar com você não da parte chata, da teimosia, eu quero falar com você exatamente da gente continuar. E por isso escolhi esse texto da viagem de Paulo. Eu não sei se você percebeu, deu tudo errado. E se você ler antes, você já vai descobrir que deu mais errado ainda, porque Paulo está nesse navio como um prisioneiro. Ele não está fazendo CVC turismo de cruzeiro, indo para Roma. Não, ele está preso. Ele, na verdade, está indo para Roma para ser julgado. Ele recorreu ao seu direito de cidadão romano para ser julgado em Roma. Então, despacharam Paulo para Roma. Aonde? Num navio de carga. Então, você imagina, você está preso, condenado, vai ser julgado agora, condenado não, mas vai ser julgado. Colocam você dentro de um navio, nas piores condições possíveis. E no percurso, uma longa viagem, as coisas começam a sair do lugar. As coisas começam a, de repente, desmoronar. Aquilo que havia sido planejado, que é o seguinte, Paulo, é o seguinte, você vai entrar no navio aqui e você vai descer no navio em Roma. É simples, né? É simples. Algumas coisas da vida são assim, né? A gente só esquece de combinar com a vida. Olha, eu vou começar aqui, no meio eu vou fazer isso e aí eu chego aqui no fim. Não é assim? Mas na teoria é. O problema é que a nossa teoria, quando vira prática, ela fica tão diferente, não fica não? Faz o desenho no papel tão bonitinho e fala assim, agora, vamos. E quando a gente começa, de repente a gente está igual Paulo, num navio, perdido no meio do mar, desorientado, com o céu negando ajuda, todo nublado, sem saber para onde ir e não ter como voltar. Você está absolutamente à deriva. Tempestades que aparecem do nada. Paulo enfrentou isso. O navio perde o controle. Paulo enfrentou isso. E de repente a carga que estava sendo transportada, o patrimônio se desfaça, porque senão você vai morrer. Paulo teve que fazer isso. Olha quanta metáfora com a nossa vida. Ou seja, está tudo dando errado. Até a hora que eles vão chegando mais perto da terra, o navio bate numa pedra e começa a afundar. Ou seja, é aquela tragédia do começo ao fim. Quando você sai, não é que fura um pneu, furam logo 3. Que é para não deixar dúvida de que não é o teu dia. É Paulo. Paulo saiu, furou o pneu, Paulo furou os 3. E nós nem step temos. E a nossa vida, ela se encontra, às vezes, dentro desse tipo de desenho, onde uma coisa vai dando errado aqui, outra vai dando um pouquinho errado ali, outra vai dando um pouquinho errado ali, e uma hora a gente tem a sensação do quê? Que a gente bateu na pedra e agora o navio começou a afundar. E se você veio aqui hoje à noite e se de alguma maneira se identifica com uma história dessa, que aconteceu há tanto tempo, seja muito bem-vindo, porque você faz parte de um grupo de muitas pessoas que se identificam com isso. De que a gente faz planos, repito, às vezes alguns bem simples, e mesmo esses que são bem simples, eles saem do nosso controle, fogem do nosso planejamento todo e de repente a gente está à deriva, sem saber muito bem para onde ir. Mas Paulo persevera em quê? E acho que essa é a grande questão da nossa vida. O que é que nós temos dentro de nós? Primeiro que nos faz perseverar, porque a gente precisa ter alguma coisa dentro de nós que nos instigue a fazer com que a vida não escorra pelos dedos. Porque se a gente não tomar cuidado, sim, ela escorre. Porque o tempo passa, e se você não tomar cuidado, de repente nós estamos no dia 6 de dezembro. Já pensou? Há pouco tempo atrás você estava fazendo planos para 2018. E a gente tinha certeza que o Brasil ia ser hexa. Já deu ruim, já acabou, já hexa só daqui 4 anos. Aliás, 3 anos e meio, que meio ano já foi embora depois da Copa também.
Ou seja, a gente começa a brincar com essa questão do tempo, a gente entra em parafuso, porque ele passa. E se a gente não tomar cuidado, ele passa e a vida escorre pelos dedos. E Paulo nos dá uma aula de não deixar a vida escorrer pelos dedos, mesmo diante das coisas mais absurdas, diante das coisas mais difíceis da vida, e eu quero pensar com você sobre eles então. E a primeira coisa que eu quero que você guarde, ou uma das coisas que eu quero que você guarde, é que você precisa ter coragem de fazer uma coisa na tua vida, que é analisar a profundidade dos seus problemas. E eu sei que isso é bastante contrário, porque o certo seria dizer para vocês, em nome de Jesus, não olhe para os teus problemas, olhe para Jesus. Não, querido. A vida não funciona assim. Você quer enfrentar as tuas lutas, você quer perseverar diante dos teus problemas, você precisa começar a jogar a sonda para ver qual é o tamanho da encrenca. Que foi o que eles fizeram. Joga a sonda e começa a ver, e eles começam a ver, olha, jogamos a sonda a primeira vez, deu 36 metros, e a segunda, 27 metros. Vai quebrar. A terra está chegando e vai dar ruim, porque chega uma hora na vida que eu preciso ter coragem para parar e analisar qual é o tamanho do problema que eu estou vivendo, porque senão a gente cai em duas coisas super fáceis, tentadoras, e num primeiro momento, inclusive, que aliviam. Uma coisa que a gente faz muito na vida chama negação. É quando está acontecendo alguma coisa muito difícil comigo, o que eu faço? Eu nego de todas as maneiras aquilo que está acontecendo comigo. Por quê? Porque eu não quero encarar essa realidade, então eu monto todo um esquema para dizer, não é isso não. E a gente vai, não é isso não, não é isso não, não é isso não. Chegou a notícia de que teu filho começou a usar droga. Não é só, não é não. Mas por que a gente fala não é não? Porque a gente tem medo de analisar e entrar no quarto e abrir a gaveta e achar um monte de maconha lá e falar, é sim. É sim. Mas o que a gente faz como recurso? O meu bebê, não. Não, filho dos outros pode até ser, mas o meu, não. E aí chega uma hora que a vida bate na porta e fala, viu, teu filho é igual a todos os outros. Porque você é igual a todos os outros. Então para de negar a realidade da tua vida e começa a abrir as gavetas, porque quanto antes você abrir, maior chance de você resolver. Essa é uma tentação enorme da gente negar. E espiritualizar. Não, fecha o olho e ora bem forte. Quando eu era mais novo, o que não faz muito tempo, antes que venham as piadas de idade, tinha a velha frase que era, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Pô, se a pessoa falar isso de um jeito bonito, o pessoal fica, é isso aí, meu. Não pode falar desse jeito que eu falei aqui agora. Meu, essa frase não quer dizer absolutamente nada, a não ser de que você vai parecer um maluco, olhando para um problema e falando, você tem que conhecer meu Deus. Meu problema é um ser inanimado, ele não conversa. Até porque eu acho, eu sei que essa lógica é totalmente contrária à lógica de Jesus, que não ficou falando para a gente conversar com o problema. Ele falou para a gente, diante do problema, ter o quê? Bom ânimo. Bom ânimo não é ficar falando frase de efeito, bom ânimo é olhar para a vida e falar, vem, vou enfrentar. Não queria estar vivendo isso, não gosto disso que apareceu, mas eu vou enfrentar. E a outra questão que a gente pode fazer, que é um nomezinho mais difícil, que chama sublimação. É quando a gente deixa as coisas um pouquinho mais sublime. A casa está pegando fogo e a gente diz assim, mas acho que é só fumaça. Metade da casa já está incendiada. E não, mas olha, de repente nesse frio é até bom. Ou o contrário, né? Inundou? Não, mas um pouquinho de água ali nesse calor vai até refrescar. E a gente pega o problema, e eu não estou querendo usar um problema real, para você não achar que eu estou falando de você, porque a igreja tem isso, né? Tá vendo? Está falando de mim. Não, eu não sei do seu problema, eu só estou usando coisas assim bem absurdas, caricatas, para a gente pensar como que às vezes bate um problema na nossa porta e a gente fica, não, mas isso aí, isso aí não é não. Entendeu? A gente fala isso aí, quando você acha que vem um argumento, você fala assim, não é não. Quando vem esse não pode saber, porque você não sabe o que fala.
Então está uma mistura de sublimar com negar, e a Bíblia está dizendo, para de negar, porque você não precisa ter vergonha de problema, porque ter problema não é sinônimo de que você é errado, ter problema é sinônimo de que você é ser humano. Errado é como que você lida com os seus problemas. Irresponsabilidade, o fato de você ter problema na vida não faz de você um irresponsável. A irresponsabilidade é exatamente o que é que você faz com os problemas que aparecem na tua vida. E Paulo não cai nessa de dizer, gente, fica tranquilo, está tudo bem. Não, ele já fala, pessoal, é o seguinte, a casa vai cair aqui. E a gente precisa começar a tomar algumas atitudes para a gente enfrentar esse momento. A questão é que a gente não gosta de olhar para os nossos problemas, a gente não gosta de olhar para a vida, a gente quer sumir. Mas não adianta sumir. Porque uma hora você vai voltar. E a má notícia é que quando você voltar, aquilo que você não cuidou, cresceu. E como cresce esse trem? Porque negar ou sublimar um problema é, na verdade, adubar o problema. Enquanto você finge que não existe, ele se alimenta, e uma hora aquele problema que era uma coisa que cabia dentro de uma gaveta, é algo que já tomou conta da casa toda. Então, é melhor encarar enquanto cabe dentro da nossa visão, é muito melhor. Porque chega uma hora que não cabe mais na nossa visão, a gente precisa de outros recursos para conseguir lidar com aquilo. Você quer perseverar com a vida, você precisa parar de negar os seus problemas, mesmo que seja por vergonha. Não sinta vergonha de ter a luta que você tem. Porque isso não faz de você um fracassado ou uma fracassada. Ter a luta que você tem significa uma coisa, você está vivo. Por isso que você tem problema. E enquanto há vida, há esperança para você ou reverter ou superar. Deixar isso para o passado e tocar a sua vida para frente. Então essa metáfora, eu estou usando a cena mesmo, material deles, de colocar a sonda para analisar o problema, é algo que a gente precisa fazer espiritual e emocionalmente, colocar sondas na nossa vida, ter a coragem de olhar ao nosso redor, ter a coragem de olhar para dentro da gente para pensar qual é o tamanho da encrenca. O que é que eu tenho que fazer, porque eu só sei o que eu vou ter que fazer a hora que eu tiver coragem de olhar, porque não existe ação sem diagnóstico. Você vai ficar fazendo coisas absolutamente doidas. Eu sempre brinco aqui, dou exemplo aqui de pessoas que não querem fazer exames e ficam tomando qualquer remédio sem saber, não, mas Novalgina resolve. Minha mãe tinha receita de Novalgina com banho, resolvia tudo. Não, tem coisas que banho e Novalgina não resolve. Eu preciso tomar outro remédio, eu preciso fazer outras atitudes, eu preciso tomar outras coisas para resolver determinados problemas. E o que eu tenho que fazer? Eu só vou saber a hora que eu abrir. A hora que eu escancarar os porões da minha vida, mesmo que seja no apagar das luzes de 2018. Tome muito cuidado para você não cair na tentação de dizer, mas filho, hoje é 6 de dezembro, vamos combinar, não é hora de fazer isso não. Inclusive esse tema que você escolheu e foi muito infeliz. Porque a gente podia fazer isso em janeiro. E aí vocês já sabem a sequência. Nós vamos parar lá em 1º de maio, porque feriado. E aí daqui a pouco nós estamos em dezembro de novo. E as nossas questões ficaram mais um ano guardadas? Não, ficaram mais um ano crescendo, mais um ano aumentando. E a gente com resistência de simplesmente olhar para saber qual é o tamanho do meu problema. Aceitar que o barco está afundando não é demérito, é consciência. Quando você olha, casal que talvez esteja aqui hoje à noite inclusive, e o casamento de vocês está indo por água abaixo. Admitam o quanto antes que está indo por água abaixo, porque se vocês admitirem, eu garanto, tem uma chance de vocês reverterem isso. Agora, enquanto ficar fingindo para a família, com sorrisos plásticos e mãozinha dada, e os problemas sendo negados e sublimados, meu amigo, o fim de vocês já está decretado, a gente só precisa marcar a data. Porque admitir que o barco está afundando não é demérito, porque vira e mexe a gente bate em alguma pedra que a gente
A gente não sabia, a gente não viu, a gente não estava preparado e nós não estamos mesmo, porque nós somos seres humanos. É a primeira vez, inclusive, que a gente é ser humano. A gente precisa se perdoar mais. A gente precisa se aceitar mais. A gente precisa saber lidar melhor com os nossos erros. A gente precisa pegar essa neurose da perfeição que a religião tem e jogar no lixo. E começar a lidar mais com a nossa humanidade. E dizer, você que está aqui hoje que é marido, dizer o seguinte: eu fui um cretino. Mas a partir de agora eu vou ser um novo homem. Pô, parabéns. Pô, parabéns, o cara é um cretino. Não, ele está dizendo que ele foi e que agora ele vai lutar contra. Parabéns. Tá aí, essa mulher acabou de ganhar um novo marido. Casaram de novo. Porque admitir as minhas fraquezas é uma virtude, admitir os meus erros é uma virtude, analisar como é que está a minha vida é uma virtude, é uma coragem. Eu preciso fazer o quê? Perseverar, porque tem que perseverar. Porque a hora que você se dispõe a olhar para dentro de você para saber quem você é, dá uma vontade de desistir. Dá uma vontade de desistir. Lá no meu consultório é o que eu mais vejo. Quando a gente abre uma gavetinha e começa a mexer, o pai na semana seguinte, filho, não vou não, minha avó morreu. Aí na outra semana morreu de novo, acredita? E as vó morrem umas 7, 8 vezes. Porque quando a gente chega para lidar com algumas questões que tem a ver com o ser, tem a ver com o tipo de pessoa que eu sou, tem a ver com lidar mesmo, com eu mudar as minhas questões, o que a gente faz? A gente corre, a gente tem que perseverar. Então você analisou o teu ambiente, você está analisando que tipo de homem você é, que tipo de mulher você é, você começou esse processo, então persevera, porque eu te garanto que vem mudança e vem mudança boa pela frente. Segunda coisa que Paulo nos ensina, ele nos ensina a abraçar quem está por perto. Porque essa é uma das coisas que a gente morre de vontade quando a vida faz careta, é sumir e ficar sozinho. Por quais razões? Putz, são muitas. Eu acho que uma delas é exatamente a vergonha de ter que falar o que aconteceu comigo, ou a preguiça, inclusive, de falar, pô, vou ter que contar essa história de novo. E a gente vai se escondendo, a gente vai se isolando, a gente vai se isolando. E quando o barco começa a afundar, aqui você viu que alguns marinheiros fazem o quê? Vamos rapar o pé daqui, nós temos que ir embora. No primeiro momento ali, quando as coisas começam, ele já, vamos embora. Paulo vira para eles e fala o seguinte: se vocês fugirem, vocês vão morrer. Porque tem momentos na vida que não é momento de correr, tem momentos na vida que é momento de ficar, de dar as mãos, abraçar e enfrentar situações juntos. Não enfrente as suas lutas, não enfrente o seu final de ano, nem o seu próximo ano sozinho. Você precisa de pessoas para enfrentar a tua vida e você precisa de pessoas para perseverar. A gente precisa muito de pessoas que vão falar, não, vamos lá. Por isso que tem muita gente que não gosta de fazer combinado um com o outro, porque sabe o seguinte, eu vou combinar isso aqui, essa mulher vai ficar pegando no meu pé agora o ano inteiro. Ótimo, você precisa. Muita gente precisa de personal trainer por causa disso, porque sozinho você não vai fazer exercício, não. Você precisa de alguém que liga lá, viu? Vamos, agora, 5 da manhã, vamos, desce, é agora, não vou, vai. A gente precisa de pessoas para falar, não, vai. A gente precisa fazer combinados entre a gente, porque esse combinado, inclusive, vai ser um recado lá na frente da pessoa falar, ei, peraí, não é assim não. Não, eu vou pular do barco, não vai. Agora não. Nós temos muito o que fazer nesse barco aqui antes de pular ainda, porque chega uma hora que o que eu preciso? Eu preciso de pessoas para enfrentar as minhas lutas, e essas pessoas, o ajuntamento das pessoas, faz com que a perseverança fique ainda mais forte, porque nós nos retroalimentamos de esperança. Mas há quem diga não, porque inclusive foi o Sartre que falou que o inferno são os outros, e tem gente que pega essa frasinha do Sartre e fala, pô, é isso aí mesmo. O inferno são os outros. Não sei se você já viu essa frase em algum lugar. E se não ouviu, não é para ficar usando ela agora aí, assim, também. E o Sartre está falando o quê? Bom, tem 1000 interpretações para a frase dele. Eu tenho a minha. E quando ele está dizendo que o inferno são os outros, eu estou dizendo que eu sempre prefiro colocar a culpa nos outros. Porque é muito mais fácil. Não? Fala a verdade, pode falar, eu não vou contar para ninguém, isso fica só quem veio aqui hoje. É bom demais colocar a culpa nos outros. Porque o inferno é quem? O que é essa coisa aqui? E a tua vida está escalço por quê? Então, poste aqui na minha vida. E aí nós temos, e é mal barato, porque nós temos gente para pôr culpa em tudo. A defesa.
E aí a gente coloca a culpa nos outros, a gente não precisa se mexer. Quem tem que se mexer? Os outros. Então já aconteceu 1000 vezes de gente vir falar comigo, e eu lembro de uma história muito divertida que eu tenho de um rapaz que chegou para mim e falou, pai, marcou aqui na igreja, conversamos, ele falou assim, Vini, é o seguinte, eu moro com a minha mãe, eu não aguento mais. Falei, é mesmo? É. Por quê? Pai, mas ela tem tanta mania, ela é cheia de regra. Ele começou a falar das regras. Falei, cara, isso é facinho de resolver. Isso é o seguinte, você arranja um negócio que chama emprego. Vai te dar um negócio que chama salário. Com isso você aluga um negócio que chama casa. Vaza. Aí ele ficou olhando para mim, querendo uma solução espiritual, né? Tipo, não, vou morar aqui agora, Deus vai levar tua mãe agora, embora, para o céu, né? Porque é um jeito de amar. Leva ela para o céu e você fica com a casa dela, é isso? Falei, meu amigo, a casa é dela, a regra é dela. Ou você entra na regra dela, ou faz tua mala e, decola voo. E não tinha 15 anos, não, tinha 30. Falei, inclusive, já que você entrou no assunto, na hora, viu, fera? Você pegar no teu pé muito aqui não, mas se você veio procurar um aliado, eu estou de mãos dadas com a tua mãe. Nem conheço, mas já curto pacas. Porque é tão bom a gente ter alguém para ficar reclamando das regras, mas escuta, então vai, constrói a vida, arranja emprego, construa as tuas regras. Ah, mas mano, e aquela jantinha pronta? E aquela roupinha passada no armário? E aquele IPTU paguinho? Então o inferno não é você, o inferno não é ela, você é o inferno dela. Porque você transforma a casa num lugar insuportável, porque você fica reclamando de coisas que você nem tem direito. Não, os outros não são o inferno. Não são. O inferno somos nós mesmos, que às vezes ficamos culpando pessoas pelas nossas próprias questões. E a gente precisa, na verdade, de pessoas que nos ajudem a continuar nos nossos propósitos. Então, se você está aqui hoje à noite fazendo 1000 propósitos para o ano que vem, diminua, porque 1000 é muito, primeira dica. Faça só uns 3, 4, que já é muito. E conte os seus propósitos para alguém. E, se possível, alguém bem chato. Inclusive, se alguém contar para você, você vai saber que tu é um chato, porque eu acabei de dar essa dica. Não é verdade, contar sabe para quê? Para essa pessoa me lembrar, falar assim, escuta, você combinou com você mesmo que você ia, sei lá, emagrecer. E aí? E aí? Que eu não vejo 1 grama menos. Precisa? A gente precisa de amigo assim, porque amigo pode falar essas paradas que não tem problema. E a gente precisa. Escuta, você falou que ia começar uma pós-graduação e nós já estamos em julho e nada. Quando que vai começar? Entre tantas outras coisas que a gente promete para a gente mesmo, a gente não começa nunca. E a vida vai passando e a gente tem que perseverar nas coisas da nossa vida, senão uma hora a vida passa e a gente não fez nada do que a gente queria. Abrace pessoas na sua caminhada, leve elas junto com você, que seguramente elas vão fazer muito bem, e Paulo fez isso. Gente, nós vamos ficar juntos. Agora é hora da gente ficar junto. Terceiro, quando perceber que o barco está afundando, mexa-se. Uma coisa muito legal da nossa infância é a possibilidade que nós temos de acreditar em coisas impossíveis. Eu acho isso um encanto e ninguém pode roubar isso das crianças. Não quero nem falar muito sobre isso, porque tem algumas aqui. A criança tem que acreditar mesmo e a gente tem que adubar a imaginação. Toda ela. Já contei para vocês uma vez que eu estava contando a história minha filha era fissurada pelo lobo mau. Fissurada, era aquela relação de amor e horror, sabe? Aquela coisa meio doida de criança. E eu estava contando para ela a história de Davi e Golias. E contei daquele jeito, né, do jeito meu. Eu não posso nem contar tudo para vocês, vão ficar escandalizados tanta coisa que tinha na história de Davi e Golias. Tem aquele versículo lá, e daquele que tirar ou pôr uma palavra do livro, eu já teria sido consumido com aquela história que eu fiz do Davi e Golias.
E eu contando a história, eu querendo chegar no clímax, né? Do Davi encontrando com Golias. Eu falei, Gabriela, aí o Davizinho pegou as pedras e afunda. Ele subiu a montanha. Quando ele subiu lá em cima, sabe quem estava lá esperando ele? Ela falou, sei. Falei, quem? Ela? O lobo. O lobo mau. Eu falei, junto com o Golias. Deixei o lobo lá. Até porque tem uma coisa. Quem me garante que o lobo mau não estava lá? Vocês garantem? Pronto, então deixa ele lá. Mas não era nem essa história que eu ia contar. Uma vez eu estava com ela também, com ela e com o Felipe. Eu estava nas vésperas de um acampamento de carnaval dos jovens, eu era pastor dos jovens. E era um período que eu estava muito mexido com questões do meu pai. O meu pai já faleceu, eu estava uma semana muito pesada para mim, eu estava muito triste. Eu sentei na rede da varanda do meu apartamento, e os dois deitaram comigo, eles eram bem pequenininhos. E aí eles perguntaram, por que você está triste? Aí eu falei, vou falar. Eu falei, por causa do vovô, saudade do vovô, o vovô está lá no céu. Aí a Gabi falou, isso é fácil. Eu falei, pronto, lá vem pérola, né? E na época eram as meninas super poderosas, que eram famosas, eu não sei se elas ainda são, porque meus filhos já são adolescentes, agora eu não sei qual é a onda do momento. Naquele momento eram as meninas super... Vocês sabem o que são as meninas super poderosas? Sabe? Ela falou, papai, é fácil, você coloca a roupa das meninas super poderosas. Eu já fiquei me imaginando com essa roupa, que eu gostaria que vocês não imaginassem isso agora. Você coloca a roupa das meninas superpoderosas, voa até o céu, dá um beijo no vovô e volta para a gente ir para o acampamento. Eu falei, putz, que lindo. Não é lindo? E eu falei para ela, vou pensar nisso, vou procurar essa roupa. Eu não achei a roupa até hoje. Se eu achasse, eu acho que eu ia tentar ir. Porém, isso serve para uma época da nossa vida, tem uma função pedagógica para a nossa vida, tem uma função para a nossa existência, mas chega uma hora que a gente tem que parar de acreditar na roupa das meninas superpoderosas. Com o passar do tempo, a gente tem que começar a se mexer com a roupa que nós temos mesmo. Chega uma hora que a vida está aqui na minha mão, e eu não tenho mais por que ficar esperando nenhuma solução mágica. Eu tenho que tomar algumas atitudes um pouco mais drásticas. E Paulo toma. Aliás, Paulo tomou várias. Até o momento que tudo deu errado. E o barco começa a afundar, e ele fala o que para o pessoal? Gente, agora é o seguinte. Bate os braços e bate as pernas muito forte que você não afunda. E mexa-se para você conseguir chegar em algum lugar. Porque o barco afundou. E agora nós estamos no mar. Mas eu não sei nadar. Bicho, tem umas tábuas aí. Se apega em alguma e bata o pé bem forte. Que uma hora você vai chegar em algum lugar. Porque isso eu e você na vida. Chega uma hora que afunda, você olha para o lado e fala, cara, não sei nadar. Então a gente tem que fazer, sabe o quê? Alguma coisa. Então a gente tem que fazer algum movimento, porque ficar parado, a gente afunda e morre. E Paulo está dizendo, mexa-se. E ele se mexeu o tempo todo, literalmente. Quando ele percebe que o tempo está fechando, o que ele diz? Nós não temos condição de continuar. Quando ele percebe que está todo mundo desesperado, ele chama todo mundo para uma consciência. Quando ele percebe que está todo mundo abatido, o que ele faz? Ele propõe uma celebração. Paulo propõe um almoço, todo mundo junto. Olha que coisa linda, no meio do caos, fala, sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje nós vamos celebrar a vida. Quando ele percebe que o egoísmo tomou conta do pedaço, ele chama todo mundo e fala, não pula do barco agora não, que agora nós temos que ficar juntos. Ele traz à memória que o reino de Deus é o reino da partilha, e é repartindo ideias, e repartindo conceitos, e repartindo esperança que nós somos alimentados e podemos continuar. E aí a gente diz, onde é que está Deus nessa história do Paulo? Em Paulo. Não, onde é que está Deus? Pô, a carga tem que jogar fora, tudo dá errado, o navio afunda, cadê Deus?
Paulo, está em Paulo, tomando atitude, acreditando, segurando a onda. E nos seus dias difíceis, para perseverar, ore. Qual foi a última vez que você orou sem ser num culto? Não precisa responder para mim, não. Oração é uma prática da espiritualidade cristã. E nesse texto aqui nós temos duas maneiras como a gente pode orar. E antes que você fique chateado comigo, oração é um solo sagrado, você ore do jeito que você achar melhor. Eu só quero te ajudar a pensar, de alguma maneira, inclusive para a sua vida de oração não se tornar a sua grande dor de cabeça. Tem duas orações aqui nesse texto, não sei se você percebeu. Ou dois momentos em que dá a entender que eles estão orando. Quando o barco está perdido, está tudo escuro, o texto diz assim: eles faziam preces para que o amanhecesse o dia. Em outras versões da Bíblia diz que eles oravam para que o dia chegasse logo, amanhecesse logo. Eu sei que no meio do desespero a gente ora umas coisas muito loucas, mas eu te pergunto, faz sentido orar para a noite ser mais rápida? Faz sentido orar para o tempo ir mais logo? Faz sentido algumas orações que você tem feito? Isso é análise do coração. Como é que é a tua oração? Não, nós vamos orar agora por quê? Não, porque está muito escuro, então vamos orar para quê? O sol dar uma acelerada e ficar claro. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque você vai ter que mexer com a lógica do sistema, do planeta Terra por causa dos teus problemas. Isso não vai acontecer. Eu não tenho que orar para o dia amanhecer logo. Sabe o que eu tenho que orar? Para Deus me fortalecer, para eu enfrentar a noite, o tempo que for. Isso é oração. Isso é oração. Oração é um fortalecimento para eu enfrentar o que a vida me apresenta. Oração não é para resolver problema. Oração é para eu fortalecer o meu coração, para que eu vá lá resolver os meus problemas. Oração não é para que os meus problemas sejam varridos de uma maneira mística da minha frente, porque isso não acontece. Oração é para eu ter perseverança, para fazer tudo aquilo que o meu problema está requerendo de mim. Isso é oração, é quando eu abro a minha vida para alguma coisa diferente e peço que Deus me fortaleça para eu enfrentar aquilo que eu não quero enfrentar. Eu preciso tomar cuidado para que a minha oração não gere ilusão. A minha oração precisa gerar em mim sensibilidade e coragem. Sensibilidade para eu perceber o que está difícil e coragem para enfrentar isso que é tão complicado na minha vida. E a outra oração é que Paulo chama todas as pessoas. Ele vê as pessoas abatidas, cansadas, desanimadas diante de tanta dificuldade. Ele faz uma refeição, mas antes da refeição, o que ele faz? Uma oração. Ele parte o pão e dá graças a Deus. Aí é brincadeira. No meio de um navio afundando, você partir o pão e dizer: Senhor, graças te dou. Aí nós estamos falando de fé. E eu faço um adendo aqui, se você me permite. Foi Paulo que disse: tudo posso naquele que me fortalece. E muita gente usa essa frase como frasezinha de efeito, de neurolinguística gospel. Não, tudo posso naquele que me fortalece, agora vai dar tudo certo. Não, olha o cara que disse isso. Para você dizer essa frase, você tem que viver o que ele viveu, para no meio do caos, no meio da tormenta, no navio afundando, as coisas estando dando errada, ele para e diz: Senhor, graças te dou pela vida. Aí eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar um naufrágio. Por quê? Porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Então não é vida na pasta de mágica, é vida onde a gente olha para o mar, olha para o navio, olha as coisas afundando e diz: eu vou agradecer a Deus porque eu estou vivo, eu tenho a vida aqui, está diante de mim, e eu vou lutar com todas as minhas forças, com tudo aquilo que eu tenho, para que a minha vida seja de fato diferente. Paulo tinha razões para desistir? Paulo tinha razões para nem querer entrar nesse navio. E ele entra.
E acontece essa série de coisas que eu contei aqui muito solto para vocês. Leia depois o texto com calma para você ver a sequência. Leia o capítulo todo, 27 todo, para você entender a sequência. Meu, quanta chance para desistir, quanta zica, meu, por que não jogou tudo para o alto? E o que ele faz? Ele persevera. Ele persevera em quê? Em um Deus que ele conheceu e que o fortalece. E isso faz com que ele tenha vontade de superar problemas, de prevalecer diante das dificuldades e continuar tocando a vida para frente. Às vezes a gente não tem só vontade de desistir, sabe que às vezes a gente tem uma desculpa ótima para desistir. E eu sei disso, que você talvez esteja vivendo alguma coisa na tua vida que você diz, Vili, eu tenho uma razão tão plausível, tão boa para desistir, nós temos. Mas não se trata de se a minha desculpa é boa ou não. Se trata do seguinte, o que você quer para a tua vida? Porque o ser humano vive perguntando qual é o sentido da vida. O sentido da vida está aqui, a gente está respondendo hoje à noite. Se a gente vai abrir mão, se a gente vai pular do barco. Se a gente vai ficar se escondendo atrás de uma religiosidade que deixa a gente de mãos atadas. Ou se a gente vai fortalecer o nosso coração em Deus para enfrentar aquilo que a gente inclusive nem sabe. Porque você pode pegar o ano novo como um ano que você vai entrar num barco para fazer uma viagem. Pode ser que esse barco fique perdido por um tempo, pode ser que ele afunde, pode ser que você tenha que sair nadando, ou pode ser que ele vá navegar por águas tranquilas. A vida é uma surpresa. O que eu e você temos que fazer? Tomar a decisão de perseverar naquilo que a gente acredita. Então, quando nós falamos que Deus nos ama, que Deus está interessado na história da nossa vida, que nós temos um pastor e que Deus é por nós, a gente precisa levar isso às últimas consequências e dizendo, então por isso, eu vou perseverar naquilo que de fato vale a pena na minha vida. Fique em pé, eu quero orar com você.